Olá pessoal, em sequência então vamos analisando aqui mais alguns temas e tópicos relacionados ao Estatuto da OAB, a ética profissional do advogado, e aqui nós vamos falar nesse momento agora sobre as incompatibilidades e os impedimentos, não é? Então aqui nós temos duas palavrinhas interessantes e conceituais. E isso é importante que a gente saiba porque o Estatuto já vai definir algumas coisas, mas ele não acaba não explicando de uma maneira mais efetiva para vocês, para que vocês possam entender aí de forma clara o que é a incompatibilidade, o que é o impedimento. Diz aqui, a incompatibilidade determina a proibição total. Será que essa expressão ela já resolve alguma coisa? Ela pode até resolver. A incompatibilidade ela é uma palavra que ela traz uma advertência no seguinte sentido: não há como advogar, ou seja, a pessoa não poderá advogar em hipótese alguma se estiver inserida em alguns incisos aqui do artigo 28. Então significa o seguinte, significa que a incompatibilidade diz incompatibilidade, tá? Incompatibilidade. Quando se fala em incompatível, ou seja, água e óleo não se misturam. Se o advogado exerce alguma função elencada nos incisos do artigo 28, evidentemente que neste caso ele não poderá advogar em hipótese alguma. É isso que explica a palavra de incompatibilidade. Na questão do impedimento, é uma proibição parcial. E aqui o impedimento é apenas são algumas situações em que o advogado não poderá exercer sua profissão. Ele não precisa se afastar, ele continua trabalhando normalmente, mas em determinadas causas, determinados assuntos, ele não vai poder trabalhar. Então, esse impedimento é uma proibição parcial, tá? Mas atentem-se a isso para ver quais são os limites, então, de como que o advogado poderá fazer a sua efetivação de trabalho ou não. E aqui nós temos no artigo 28 o rol de atividades em que é incompatível o exercício da advocacia, mesmo em causa própria. Então, nós temos algumas atividades. Vamos ver aqui quais são elas. Chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeitos dos municípios, né? Membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Pessoas que vão ocupar cargos e órgãos de direção dentro do Poder Legislativo. Eu não estou falando aqui de vereadores, eu estou falando de vereadores que ocupem mesa do Poder Legislativo respectivo, né? Ou seja, eles estão vinculados aí a uma direção, né, desse cenário do Poder Legislativo. Então, a palavra que se fala aqui é centros de poder. Então, o advogado, quando ele estiver exercendo centros de poder, ele não poderá advogar, tá? Ah, mas essa incompatibilidade é definitiva ou é temporária? Aí que nós vamos ver depois no decorrer do caso concreto. Se for temporária, ele tem aquele afastamento temporário, ele se licencia, como nós já vimos, não é? Depois ele volta. Mas ele não pode exercer a advocacia porque ela é incompatível, água e óleo não se misturam. Por muito maior razão, inciso 2, órgãos do Poder Judiciário, membros dos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais, conselhos de contas, juizados, juízes de todas as naturezas aí, e exerçam, aquelas pessoas que exerçam órgãos de deliberação coletiva da administração pública,
direta ou indireta. Então, se tem algum funcionário de algum ente aí que possa estar em órgãos de deliberação coletiva, evidentemente que ele não poderá advogar, está impedido totalmente, ou seja, incompatível, tá? Ocupantes de cargos ou função de direção, olha, funções de direção de órgãos da administração pública, suas fundações, empresas, concessionárias e tudo mais. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais. Imagine só, se o escrevente da vara pode ser advogado ao mesmo tempo. Evidentemente que não, não é? E aqueles que exercem serviços notariais e de registro, por muito menor razão. Ocupantes de cargos e funções vinculados diretamente ou indiretamente à atividade policial, não é? No caso da esfera criminal, os processos criminais, por muito maior razão, né, evidentemente que quem exerce atividade na polícia não vai poder advogar. Militares de qualquer natureza na ativa, se eles estão na reserva, eles podem advogar. Eu já fiz júri, por exemplo, com um advogado que ele estava na reserva da parte da Polícia Militar. Então foi bem bacana verificar o advogado trabalhando nessa circunstância. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Também na questão tributária não há como permitir que o advogado possa exercer as funções. Ocupações de função de gerência de instituições financeiras, inclusive privadas, então também não dá para deixar o advogado então nessas circunstâncias. E essa incompatibilidade ela permanece mesmo que este ocupante pare, deixe de exercê-lo temporariamente. É o caso de férias, alguma licença ou coisa que o valha, algum afastamento, não é? Então, enquanto não se encerra de verdade mesmo esse cargo ou função, ele está com a incompatibilidade vigente e ele não pode advogar. Ele não pode falar assim, eu tirei férias lá da prefeitura, vou advogar rapidinho um mês e volto. Não é assim que funciona. Há vedação expressa. Não se incluem, aí tem uma exceção no parágrafo 2º, não se incluem nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão, ou seja, não é centro de poder relevante sobre interesse de terceiro. Aí, nesse caso, a juízo do conselho da OAB competente e administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, o advogado ele pode ser administrador, na questão de cursos de direito, não é? E nas demais hipóteses ele vai ter lá uma autorização do conselho da OAB, excepcionalmente quando ele for ocupante ali de cargos, não cargos de direção, né? Os que não detenham poder de decisão, ou seja, ele pode ser funcionário da administração pública direta ou indireta em suas fundações, mas não deter poder de decisão. Então, nesse caso, ele pode ter lá a sua questão para resolver. Artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, ou seja, todos aqueles cargos de advocacia pública que nós falamos já anteriormente com vocês, todos esses cargos de advocacia pública, eles não podem exercer a advocacia, senão só para os casos da atuação funcional durante o período da investidura. E aqui nós temos então os impedimentos, os impedidos de exercer a advocacia, os servidores da administração pública
a qual seja vinculada a entidade pagadora, ou seja, então é um impedimento somente quando esses servidores forem advogar contra, ou seja, ele não pode advogar contra a fazenda pública que pertence, ele não pode advogar contra a fazenda pública que o remunere ou contra a empresa pagadora, né, empregadora da sua atividade, não é? E os membros do Poder Legislativo podem, aqueles que não ocupam a mesa, como eu já disse, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas e tudo mais, públicas. Por quê? Porque ele, por estar no Poder Legislativo, mesmo como vereador e mesmo não ocupando a mesa lá, mas ele não pode advogar para a empresa que está relacionada ao serviço público, empresas públicas e tudo mais, porque ele produz a lei como membro do Poder Legislativo, então ele poderia usar da função para ter as suas vantagens indevidas, ok? E no caso, evidentemente que os servidores aí podem lecionar, podem ser professores, no caso então do inciso 1º do artigo 30, ok? Um grande abraço para vocês e até já com o prosseguimento de mais assuntos relativos então ao exercício da advocacia.